Bom, pessoal, então vou gravar um vídeo aqui de forma direta, que é para mostrar uma modificação que houve aí no Glide recentemente. Então, essa semana houve algumas atualizações e nessa atualização uma coisa que foi afetada é a questão do login público, né? Que a gente utilizava, não só do login público, na verdade, não ele diretamente, mas a questão do user profile que a gente utilizava junto com ele, tá? Isso causou aí uma modificação, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como que seria o login público, né? Tá, então nós temos, obviamente, para isso, o aplicativo no modo privacidade público, que essa é a função de que a pessoa não coloque o e-mail para mandar um PIN, para receber aquele login do Glide, né? Nós vamos fazer nosso próprio login. Então, nós mantemos aqui o aplicativo no modo público, sem login nenhum. E nós temos aqui algumas tabs, né? Que é de login, onde ele vai digitar o próprio dado e fazer o login. A de usuários, onde já vai ter os usuários cadastrados, tá? Nesse caso aqui eu não vou colocar senha nem nada, vai ser simplesmente um e-mail para exemplificar como tudo isso funciona. E depois os dados, né? Então, após fazer login, a pessoa vai visualizar alguma informação dentro do aplicativo. Vamos montar isso aqui, aqui no Glide, então, né? Então, primeiro, a gente tem essa primeira tela de login, qual está direcionando para a tela de login. E aqui, o padrão que a gente faz é colocar aqui um e-mail entry para a pessoa digitar o e-mail dele, que vai digitar em algum lugar, e depois de digitar esse e-mail, a gente vai pesquisar esse cara, né? Veja que não está aparecendo nenhum dado nessa tela, porque, obviamente, a gente precisa de uma linha aqui, né? Simplesmente uma única linha. Eu vou adicionar aqui direto pela planilha, para não precisar colocar um row ID. Então, eu vou adicionar uma coluna aqui, login, vou colocar o número 1, só para exemplo, tá? O Glide já vai conseguir reconhecer aqui e ele vai direcionar a tela para essa linha. Pronto, então tá aqui nossa linha que sempre utilizávamos, agora vai estar funcionando aqui nossa tela de login. Então esse aqui é o funcionamento. A pessoa vai pegar, vai digitar um e-mail. Todo jeito eu vou precisar do row ID, né? Não adianta, não tem como fugir porque eu vou precisar de dados específicos, né? Então vamos criar o row ID aqui nessa coluna, nessa tab, né? Beleza, esperar ele criar aqui corretamente, ok? E aí a pessoa digita entre e-mail, certo? O que? O e-mail específico. Ele vai digitar aqui, e aí, quando ele digitar esse e-mail aqui, ó, aqui, digitou, a gente vai reconhecer esse e-mail e buscar lá na nossa planilha, né? Então ele vai ter digitado esse e-mail aqui, que no caso eu não direcionei para a coluna correta, né? Então aqui, ó, direcionando para a coluna de entrada de e-mail, né? Entre e-mail. Beleza. Espera esse outro aqui que não precisa. Tá bom, então ele digitou aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos buscar esse e-mail, relacionar com a coluna de usuários para buscar quem que é esse usuário. Então, relation 5 aqui do usuário logado. Eu não vou fazer as questões de validações de login para colocar um botão de login nem nada, eu só estou apenas simulando aqui como que seria a situação em si, né? Então nós vamos fazer a relação do e-mail digitado com os usuários, e-mail, e vamos ver se foi encontrado algum usuário. Após encontrado algum usuário, nós vamos trazer o nome do usuário. Então, é um lookup, agora nós podemos utilizar o lookup através da nossa relation single e trazer o nome dele. Ok, show de bola. Isso aqui é para funcionar corretamente e vai funcionar corretamente, né? Se a gente publicar esse aplicativo, inclusive, vou até colocar aqui, ó, um action text mesmo, trazendo o nome dessa pessoa, o nome do usuário logado, tá aqui, beleza? Quer dizer que vai estar funcionando. Vou compartilhar, vou abrir esse aqui no navegador. Bacana. Tá aqui, né? Então, funcionamento, vou digitar o e-mail. Funcionando. Vou digitar aquele outro, que eu tenho um segundo usuário. Também funcionando, né? Veja que tá coletando os dados aqui. Beleza. Isso aqui tá ok. O que a gente costumava fazer nós vamos ter uma outra tela, né? Vamos construir primeiro e depois eu vou mostrar o que a gente faria, né? A tela de dados. Aqui os dados. Só que essa tela aqui, a gente só quer que mostre para um usuário que está devidamente logado. Então, para que essa tela tenha essa condição de visibilidade, né, para mostrar quando o usuário está logado ou não, ou foi realmente logado, se a gente vier aqui nas opções dessa tela, veja que não consegue adicionar uma visibilidade, tá? Você não consegue adicionar. O
que fala, para habilitar a visibilidade, condição de visibilidade, você precisa ter um User Profile configurado. E a gente ia lá, configurava esse User Profile para poder funcionar a visibilidade. Que é aqui no User Profile, a gente vem cá e direciona ele, por exemplo, para a nossa própria aba de login. É isso que a gente fazia, né? E aí, nome para nome, e-mail para e-mail, login para imagem para imagem, beleza? E agora a gente tem a possibilidade de adicionar uma condição de visibilidade aqui nessa tela. Então, em visibilidade, a gente vai lá e faz a visibilidade. Por exemplo, essa tela vai ser visível apenas quando o User Profile, o usuário, não tiver vazio, ou seja, ele achou um usuário logado aqui. O usuário is not empty. Tá bom. Então quer dizer que agora isso aqui deve funcionar, correto? Então, quando achar aqui algum login, ele deve corrigir lá. Vou testar aqui, ó. Aqui normalmente nem funcionava mesmo, eu acho. Aqui não, vejo que não teve diferença nenhuma, não mostrou a tela aqui embaixo, né? Agora eu vou atualizar aqui no aplicativo em funcionamento, né? No link mesmo. Tá aqui. Vou digitar o e-mail. Achou o usuário, quer dizer que existe essa relação, mas a tela não mostrou, tá? E aí, por quê? Aí muitas pessoas ficam loucas tentando descobrir o porquê, né? Você vai aqui em dados, ó, tá aqui corretamente a sua visibilidade. Quando usa profile, o usuário logado is not empty. Não tá vazio, porque realmente pegou o nome, tá lá. Então, quer dizer que nada mais que puxe diretamente do usuário vai funcionar, porque realmente não existe usuário logado para buscar, né? Anteriormente seria como se esse e-mail aqui vazio e todo mundo entra naquele e-mail vazio, todo mundo está naquele perfil. Só que agora isso não está mais funcionando, né? Então parou de funcionar e alguns aplicativos foram afetados quanto a isso. Um desses aplicativos, por exemplo, é o de agendamento, a qual eu utilizava tabs diferentes com questão de visibilidade para isso. Assim como, por exemplo, a gente ia lá na tela de dados e aí puxava os dados diretamente do usuário, né? O nome da pessoa, colocava aqui nessa tela, pegava outras informações, colocava aqui diretamente buscando do usuário, né? Que seria, por exemplo, aqui, ó, mostrar na prática aqui para vocês. Pega um action text, vai lá e puxa aqui do perfil do usuário o nome dele para mostrar nessa tela. Só que não vai funcionar mais, porque não pega mais nenhum dado daqui, tá bom? A solução para isso, então, obviamente, esquece questão de usuário logado aqui para o perfil público, tá? E aí você vai ter que fazer agora questões de outros truques, outros macetezinhos para isso funcionar. Tá? Por exemplo, se eu quisesse fazer essa mesma condição de aparecer uma segunda tela quando o usuário estiver logado, o que a gente pode fazer aqui? Pode fazer para quê? Utiliza login? Beleza, sem problemas. Vamos fazer o login aqui. Vai aparecer o nome do usuário, que vai estar funcionando aqui. Esse action text. Tem que mostrar aqui para mim. O meu tá demorando a atualizar isso aqui, né? Aqui deu um bugzinho de cache. Deixa eu só relogar aqui. Pronto. Era um cache que ficou armazenado. Então vamos lá. Aqui está funcionando. Eu digitei o e-mail correto, então vai vir esse usuário. E o que a gente pode fazer agora? Questões de visibilidades na própria tela, tá? Deixa eu só garantir que eu tirei aqui. Tirei esse perfil de usuário, gente. Esquece ele, não tem como utilizar no modo público mais. Agora o que você pode fazer, por exemplo, é criar um botão, ou seja lá o que for. Normalmente o botão vai ser o mais adequado, né? Porque as tabs em si a gente não consegue mais colocar visibilidade nelas. Então, põe um botão aqui, por exemplo, ver dados, né? Que aí a pessoa vai visualizar os dados. E agora, nesse ver dados, um detalhe ó, isso aqui não vai existir. Então deixa eu tirar aqui que ela já vai estar visível, né? Só pra gente ver aqui, ó. Ela vai estar visível. Como que eu vou esconder essa tela aqui primeiramente? Não tem como. Não tem como mais eu esconder ela. Aí se eu tirar ela daqui da visibilidade, então seu aplicativo não tem mais acesso a ela, tá? Então se eu for tentar dar um go to tab dessa aba aqui, ela não vai existir, tá? Porque ela não está habilitada dentro do aplicativo, então ela precisa estar habilitada. Um detalhe que a gente faria
pega esse dado, joga para o menu superior e utiliza o rich text para esconder esse menu superior. Mas aí a gente vai estar utilizando um recurso que o Glide recomenda não fazer, que é o rich text para mexer com o CSS do próprio aplicativo, tá? Inclusive eles já deram diversos avisos, desde muito tempo atrás já davam avisos para a gente não fazer isso, e agora principalmente falaram que vão retirar grandes funcionalidades do rich text, né? Então a gente não vamos utilizar aqui recursos, digamos que gambiarras, para poder funcionar isso. Então vamos utilizar recursos nativos que o Glide nos oferece, tá? Então, de certa forma, a gente não consegue mais esconder uma tela dentro de um perfil, dentro de um aplicativo que está no modo público. Não dá mais. Então, esquece isso aqui agora, no momento. Tá? Se por acaso vocês acharem aí um modo de fazer isso, né, falem para mim. Mas aqui na minha cabeça eu não consegui imaginar nenhum jeito da gente ter uma outra tela que fique escondida enquanto não tiver um usuário logado dentro de um perfil público, tá? O que a gente vai fazer agora é simplesmente esse botão de ver dados, no lugar de ir para uma tab separada, você cria uma nova screen. Então, new screen, show new screen. Essa new screen você pode criar ela de uma outra aba ou de outra coisa que seja, digamos, para dados mesmo. Então, dados, certo? E agora, quando a pessoa clicar, ele vai ver essas informações de dados. Beleza, bacana. Então, essa é uma opção, né? E agora você põe a visibilidade no próprio botão, que é simplesmente esse botão fica visível quando o usuário não estiver mais vazio, certo? E agora, se a gente utilizar o aplicativo dessa maneira, ele vai funcionar, tá? Mas vamos logo aí a alguns detalhes do que isso vai causar também. Então, vamos lá. Aqui, o usuário logou e aí você pode ver os dados. Bacana. Então, essa é uma maneira de funcionar, tá? Você vai fazer só questões de visibilidades na própria tela. O que isso é um probleminha, por assim dizer, né? Porque quando a gente utilizava tabs, era justamente pela facilidade de você ir para aquela tab a qualquer lugar do seu aplicativo, né? Esse era um ponto de benefício. Porque em qualquer outro lugar que você quisesse chamar aquelas informações, aquela aba, você ia lá, dava um go to tab e ia para aquela tab. E estava tudo centralizado ali. Se você precisasse modificar uma coisa, modificava só naquela tab. Todo mundo que estava ali indo para ela, né, não afetaria em nada. Aqui, nessa questão, eu criei essa tela aqui, tá linda, toda funcionando, tem as informações, tá aqui uma tela bonitona. Imagina a tela mais bonita que você vê aqui na face da Terra. Tá aqui. E aí, em outro lugar do meu aplicativo, eu quero também ir para essa tela. Não vai dar, né? Porque se eu criar um outro botão aqui, ó, como que eu vou fazer esse botão ir para essa tela que está aqui dentro? Não vai, tá? Se eu fizer uma new screen, é realmente uma new screen. É uma nova tela do zero, não é a mesma tela que você está fazendo. Se eu tentar ir para um go to tab, não é, porque ela não é uma tab. Então não tem uma opção para eu ir para dentro dessa tela aqui. Então você causa aqui duplicidades, né? Então, eu quero ver esses dados 2. Aí eu vou ter que pegar aqui, configurar ela de novo do mesmo jeito, com a new screen, né? Vai para dados, que eu chamo de dados. E agora eu tenho que vir aqui, configurar essa informação de novo, né? Vamos supor que essa tela aqui estava em detalhes, e você tem esses detalhes aqui e tal. Beleza, então eu posso vir aqui, copio todos os itens, vou na minha outra tela onde eu quero chamá-la, do mesmo jeito, e faço aqui a cola de todos os itens, né? Legal, funcionou. Você conseguiu fazer duas telas iguais em lugares diferentes. Mas, e se por acaso eu vier aqui precisar fazer uma alteração nessa tela? E aí você tem essa tela em vários outros locais do seu aplicativo. Aí você vai ter que modificar em todos eles. Entendeu a diferença que causou aqui agora? Então a gente tem agora esse empecilho, né? Que, infelizmente, eu ainda não tenho uma resposta de como corrigir isso. Que a melhor forma de a gente corrigir era ser diretamente na tab lá, mas não ter como esconder ela, tá? Então fica aí essa alerta para vocês. Então quem tem aplicativo funcionando, utilizando o user profile como aplicativo público, ele vai parar de funcionar. Na verdade, ele já deve ter parado de funcionar nesse caso. E aí você tem que fazer essa alteração para que a busca dos dados, seja de visualização, seja de tela, etc., tudo ocorra de forma
sem ser através do user profile, tá? Utiliza, por exemplo, eu tô lá em dados e quero buscar o nome do usuário. Como que eu vou fazer? Vem cá e puxa, né, um single text do login, nome do usuário. Pronto. Agora eu tenho acesso ao nome do usuário logado que está lá na tab de login, né? Dificultou? Dificultou, porque anteriormente a gente vinha aqui, ó, e puxava, eu vou vir aqui, user profile, nome do usuário logado. Agora não, agora você tem que fazer esse single para poder vir aqui e trazer o usuário logado. Funciona do mesmo jeito, mas é um passinho a mais que você tem que fazer, tá bom? Então fica aí essa dica para vocês.